A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós iremos estudar sobre um tema um pouco diferente, porque a nossa revista, As Últimas Lições, ela dedica a lições especiais. No caso desse semestre, é o cuidado com o meio ambiente. Então, essas últimas lições que nós temos abordado nas nossas aulas, elas falam sobre essa temática do cuidado com o meio ambiente. E hoje a nossa lição também terá relação com esse tema. E eu procurei um cenário que remetesse à natureza. Então, se você ouvir alguns barulhos, é porque a natureza. Existem cachorros latindo, pássaros. Então, os irmãos estão junto comigo num ambiente que tem a natureza. E a natureza, ela é uma bênção para nós, né, irmãos? Por isso, nós devemos preservar o nosso meio ambiente. A lição de hoje, então, é a lição de número 20. O tema é plástico, solução ou problema? Um tema bastante específico, né? E nós vamos ler algumas referências bíblicas. Está no livro de Gênesis, nós vamos ler 3 referências. Então, pegue a sua Bíblia e a sua revista e nos acompanhe nesse estudo. Mas antes eu queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os nossos irmãos. Desejo que o Senhor em Cristo vos abençoe com toda sorte de bênçãos, fortalecendo você, dando sabedoria, dando saúde na criação de seus filhos. E também estendo esse feliz Dia dos Pais a todas as nossas irmãs que desempenham também a função de pai simultaneamente à função de mãe. Que o Senhor, minha irmã, também te fortaleça, que Ele te ajude nessa caminhada, você não está só. Então eu deixo aqui esse feliz Dia dos Pais a todos aqueles que desempenham essa função. Vamos pegar então a nossa Bíblia, a nossa revista, hoje é a última lição, e lembremos-nos dos irmãos bereanos. A palavra de Deus diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Então, a importância da escola dominical, a importância de você não desfalecer em meio a essa pandemia, não é que as coisas estão voltando, não é, os cultos, no caso, estão voltando aos poucos, mas a escola dominical ainda nós estamos gravando as aulas. Então, que você não desanime da escola dominical, que você acompanhe as aulas, que você faça como os bereanos, examine as escrituras diariamente, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. Mas antes vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te agradecer por mais um estudo e especialmente, Senhor, por essa revista que acaba hoje a última lição. Nós queremos te agradecer por todas as lições que nós estudamos e também pedir que o Senhor abençoe a todos aqueles que estiveram envolvidos, ó Pai, na produção dessa revista. Que o Senhor continue dando sabedoria aos teus servos na edição desses estudos bíblicos. Senhor, agora eu quero pedir a tua direção para esse estudo da lição de número 20, que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha conduzir todas as coisas. Também peço que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, abençoa a nossa pastora e toda a sua família, abençoa a nossa escola dominical virtual, abençoa a classe de crianças, de homens, mulheres, jovens e adultos. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a cada um e também aos professores. Em especial te peço pelos pais, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, ajudando os teus servos na criação dos seus filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Voltando então, relembrando o tema da nossa lição, plástico ou solução? Plástico, perdão, solução ou problema? O que você acha que é? Então, o texto bíblico base, a primeira referência está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículos 26 ao 31, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus. E sobre todas as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. A próxima referência está em Gênesis 2,15, e diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A próxima referência é Gênesis 3:17, 18. E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Desde a queda do ser humano, que o bem e o mal se mostram presentes em suas realizações. Criamos o carro, que, quando bem utilizado, encurta o tempo e as distâncias, mas também pode se tornar uma arma na mão de pessoas irresponsáveis ou colaborar para uma vida sedentária. Somos capazes de mudar os recursos naturais e produzir obras admiráveis, mas que, quando mal utilizadas, trazem o traço da morte. É o caso do plástico, que trouxe grandes avanços e benefícios, mas também um impacto ambiental desastroso que avança rapidamente, ameaçando a vida. Então, nós lemos no livro de Gênesis que Deus criou a natureza, não é? Tudo harmonicamente, tudo de forma perfeita, e deu a responsabilidade ao homem para lavrar e cuidar da terra, né? Nós acabamos de ler que Deus abençoou a terra e colocou o homem e a mulher para que cuidassem da terra, para que cuidassem dos peixes, para que cuidassem do mar, para que cuidassem dos animais, enfim, para que cuidassem da terra de um modo geral. E esse texto ele traz especificamente o cuidado de Deus com a natureza. Porém, nós sabemos que o homem, infelizmente, ele não tem cuidado daquilo que Deus criou. E nós sabemos que a degradação do meio ambiente tem ganhado proporções grandiosas que têm alarmado as autoridades, né, com relação a este assunto. Inclusive, nós, na lição de número 18, nós estudamos sobre esse assunto, e essa lição, inclusive, a lição de número 20, ela dialoga com a lição de número 18. Fundamento bíblico, então: o ser humano faz parte da criação, é dependente dela, e também seu mordomo, ou seja, o seu administrador, o seu cuidador. Assim, Deus lhe permitiu exercer domínio sobre a criação, com a liberdade para interferir na natureza. Mas essa interferência não é uma interferência inconsequente, irresponsável e negativa, mas é uma interferência de cultivo, de cuidar da terra e de respeitar princípios que mantivessem sua harmonia. Então Deus deu ao homem essa responsabilidade de interferir na natureza, mas cuidando dela e guardar os recursos naturais. Essa é a interferência saudável que Deus espera do homem. Então, esse domínio implicava em responsabilidade na preservação da ordem e conservação da existência de seus integrantes. Duas missões em Gênesis são dadas ao ser humano no que diz respeito ao meio ambiente: dominar, cultivar e guardar. No entanto, elas não são exercidas de forma harmoniosa. Então, o homem tem dominado sobre a natureza de forma irresponsável, inconsequente, sem pensar nas consequências
que o uso negativo, o uso errado da natureza pode trazer à humanidade. Olhamos para o texto bíblico a fim de buscar nele direção e esperança para uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Ainda que não houvesse uma preocupação explícita no texto sagrado sobre problemas ecológicos no nosso tempo, ela nos educa, nos orienta, especialmente nos textos em destaque, a pensar a maneira como nos relacionamos com a terra e com os bens que ela nos concede. Deus criou os seres humanos, mulher e homem, os criou e os colocou em um jardim, isto é, em um lugar harmonioso. Orientando-os a manter tal harmonia. Para que isso acontecesse, era preciso que a maneira de domínio da criação fosse desenvolvida de forma cuidadosa. No decorrer da história, apresenta-se a queda da humanidade proveniente de uma atitude humana de desobediência, especialmente de infringir as leis que mantinham tal harmonia. O ser humano manipulou a criação de forma inadequada, mexeu onde não devia, e imensas e complexas formas veio a consequência, não é, a partir de tal ato. Afirma o biblista Harold, muita recepção ou receptividade tem recebido o mandamento de sujeitar e dominar, em detrimento do binômio cultivar e guardar. Este último, ou seja, guardar, deve ser potencializado nas interpretações contemporâneas justamente em face das facetas dos desajustes ambientais, provavelmente em decorrência da forte intervenção humana no meio ambiente. Com a queda do ser humano, adultera-se a visão de mordomia. O pecado contra a criação passa a atingir o próprio ser humano, pois ele faz parte da criação e depende totalmente dela. Quando se fala em salvação, há quem pense apenas no ser humano como alvo da ação salvadora de Deus, mas em sua queda, o homem arrastou toda a obra criadora. A terra se tornou vítima da maldade humana e a natureza ficou escrava, ansiando também por um resgate. Diz assim Romanos 8,19: porque é a ardente expectação da criatura e espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, olha só que interessante o que esse texto mostra para a gente, que a criação está gemendo até agora por causa da interferência negativa do ser humano na natureza. E lembrando o texto de Oséias que nós lemos na lição de número 18, diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 3: por isso a terra se lamentará. A terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Isso porque, não é? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, diz o livro de Oséias. Então a Bíblia, ela fala sobre a natureza. Ela fala sobre a preocupação de Deus com a interferência negativa do homem na sua criação. Como mordomos, ou seja, como cuidadores da criação, responderemos por esse privilégio. Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Está em 1 Coríntios 4:2. Recebemos a incumbência de cultivar e guardar a natureza. Não podemos ficar alheios à degradação e desrespeito com ela. Temos visto movimentos mundiais contra as ameaças à sobrevivência do planeta, mas há uma grande indefinição sobre o controle das armas nucleares, a poluição industrial, a transformação de florestas em pastos para a agropecuária, o crescimento demográfico explosivo e desertificação e a perda do solo, florestas e minerais. Não há muitas referências bíblicas específicas sobre essas questões. Entretanto, o profeta Isaías anteviu há cerca de 2.700 anos o caos gerado pela quebra dos princípios que regem a natureza e que nos revelou perspectivas graves de uma crise entre a humanidade e o mundo criado. A referência está no livro de Isaías, capítulo 24, que diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada
por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Palavra que ilumina a vida. Ainda hoje somos responsáveis por assegurar a permanência e equilíbrio da criação. O ser humano, mesmo pecador, conserva a genialidade do Criador. Ele é capaz de recriar a natureza, gerando obras espetaculares. No entanto, a corrupção produz degradação do meio ambiente para servir ao lucro e à vaidade. Com o pecado vem em consequência o imediatismo, a falta de percepção da dimensão futura das ações do presente. O desrespeito aos limites divinos tumultuou a terra e passamos a gerar morte em nossas ações. Assim se deu com a descoberta do plástico. Só hoje começamos a conhecer os males causados por ele. Então agora eu vou mostrar um pequeno vídeo, um vídeo de 2 minutos que trata Em vários sobre esse aspectos, o assunto. plástico é um material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou Eu fino e vou flexível voltar bastante aqui para fazermos porque sacolas plásticas. o som estava Em vários desativado. aspectos, o plástico é um material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto 1 centavo, mas conseguem carregar até 8 quilos. E, diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos. Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o torna tão útil para nós também afetou a vida nos oceanos, o destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatrozes e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficar entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são super duráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, pode engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá, a questão é, será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com o nosso material favorito? Em vários aspectos... Bom, então nós acabamos de ver como que o plástico ele afeta os oceanos, né? E a palavra que ilumina a vida, ela continua falando sobre esse assunto, trazendo alguns tópicos importantes. Seria então pecado produzir ou consumir plástico? Não necessariamente. Pecado pode ser o mau uso daquilo que é bom. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, tá? E caso os irmãos queiram ler o texto completo, é só dar um pause que você vai ter acesso a todas as informações. Também o plástico em si não é um erro, mas a forma como a sociedade desvirtuou seu uso torna-se pecado, com graves consequências. Né? E a Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Nós temos que avaliar onde e como poderemos fazer uso desse recurso sem que ele seja prejudicial à natureza. Então, a gente pode ter um uso consciente de plástico, né? Se a gente pesquisar, a gente vai ver que as pessoas elas utilizam, por exemplo, a garrafa PET para construir casas, né? Você pode fazer um suporte
para colocar o sabonete no seu banheiro, e você pode fazer um porta-lápis. Enfim, são diversas, há uma infinidade de recursos que podem ser feitos usando o plástico. A internet está cheia de ideias. O impacto da ação humana sobre o ambiente é muito amplo. Os resíduos sólidos que chamamos lixo representam um dos grandes desafios à estabilidade da economia do planeta, na vida do planeta. O lixo biodegradável ainda gera menor impacto ambiental por existir na natureza agentes que o degradam. O lixo biodegradável é aquele lixo em que, por exemplo, a pessoa usa para fazer algum plantio. Por exemplo, a minha mãe, ela usa bastante restos de alimentos para colocar nas plantas, que ela disse que as plantas crescem mais saudáveis, né? Ela usa casca de banana, ela usa sobra de cascas de várias frutas. Aí depois ela pega, coloca na planta e olha, essa planta aqui, por exemplo, é uma planta que está ficando bem viçosa, porque ela faz esse tipo de cultivo. Ela usa lixo biodegradável. E esse tipo de lixo causa menos impacto, né? Mas o ser humano produziu materiais para os quais não existem biodecompositores. É o caso do isopor, da borracha e dos plásticos em geral. Ao contrário do papel e dos resíduos alimentares, esses elementos são decompostos lentamente pela luz ou calor e permanecerão na terra ou no mar e gerarão consequências para a natureza. Vejamos alguns problemas do plástico. Vejamos a problemática do plástico em especial. Os dados são da Agência Brasil. Então, são necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça no meio ambiente. No mundo, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto. 2. Apenas na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. 3. Os oceanos são grandes vítimas dos resíduos plásticos, pois a população acha que eles conseguem assimilar tudo que se joga neles. São jogados nos oceanos milhões de toneladas de materiais escavados, resíduos industriais, esgotos, produtos derivados do petróleo, plásticos, resíduos químicos e metais pesados. Estima-se que 8 milhões de toneladas de lixo plásticos vão para o mar anualmente. E por último, até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico. O lixo prejudica mais de 600 espécies marinhas. O plástico, por facilitar muito a vida, dificulta a mudança de hábitos. É urgente a redução do volume de resíduos plásticos, mas a praticidade de seu uso leva as pessoas a manter o uso indiscriminado. Só a reciclagem não resolve o problema. É preciso diminuir a produção e, para isso, é preciso diminuir o consumo, porque o resíduo plástico acabará nos oceanos ou nos aterros sanitários. Então, é preciso mudar os hábitos de uso e buscar meios de reutilização. Lembrando que a nossa igreja ela tem trabalhado essa temática, como foi falado na lição de número 18, as classes de escola dominical desempenharam várias atividades relacionadas a esse tema e nós fomos incentivados pela pastora a levarmos o nosso próprio copo, a nossa própria garrafa, para evitar o consumo de copos descartáveis. À luz da mordomia cristã, temos o desafio de empreender ações individuais ou coletivas para combater a poluição dos plásticos. As mudanças começam por ações individuais. Precisamos gerar novos hábitos, como separar nosso lixo, evitar o uso de copos e pratos descartáveis, usar embalagens de papel, reaproveitar o máximo possível a embalagem e recipientes plásticos quando seu uso for necessário. Essa nós já falamos, né? Não, voltando. O plástico, por facilitar muito a vida, dificulta a mudança dos hábitos conforme nós falamos. E uma das dificuldades que nós temos é de abrir mão daquela sacola de plástico que nós adquirimos no mercado, né? É claro que agora existe uma lei para diminuir o seu consumo
e os mercados eles não fornecem mais aquelas sacolas. A gente, se quiser, tem que comprar, ou a gente tem que comprar uma sacola reutilizável, né? Então, que a gente possa manter esse hábito é muito difícil. Eu, por exemplo, particularmente, eu já comprei várias sacolas reutilizáveis, mas quando eu chego lá no mercado, eu esqueço que eu não levei a sacola. Eu lembro que eu não levei a sacola. Aí eu tenho que comprar. Então, assim, eu ainda estou reaprendendo, me readaptando, usando. Por que readaptando? Porque eu lembro que quando eu era criança, a gente usava, os mercados eles davam muito bolsas de papel, né? Não era plástico, era papel. E eu lembro que quando a minha avó ia à padaria, ela mesma levava o saquinho, o saco que ela mesma fazia muitas vezes, era de pano para comprar o pão. Então nós perdemos esses hábitos, né? E vimos que não está dando certo ficar consumindo tanta sacola assim, né? Então que a gente possa cultivar esse hábito de diminuir o número de sacolas, por exemplo. Eu chamei um profissional para falar um pouco sobre esse assunto, um professor de geografia, o meu irmão David, e ele vai falar rapidamente um pouco sobre a questão do meio ambiente e o uso do plástico. Olá, eu sou o David, professor de geografia, irmão da Magda, e vou falar um pouquinho sobre plástico. Ela vem falando para você nessa lição. Bom, para a gente falar sobre plástico, a gente tem que falar sobre a matéria-prima dele, que é o petróleo. Na verdade, é o grande problema em questão, porque o plástico ele só é mais um produto da parte do petróleo. Tem vários outros tipos de plásticos que são feitos dessa matéria-prima e que são um grande problema para o meio ambiente, para o planeta como um todo. E é um problema muito maior porque o petróleo é a principal matéria-prima que a gente tem na sociedade moderna. A partir dos anos 1950, a gente utiliza cada vez mais derivados do petróleo e principalmente componentes plásticos de todos os tipos. E são produtos, em geral, descartáveis e muito descartáveis, né? São embalagens que vêm dentro de outras embalagens, que vêm outras embalagens, todas elas plásticas. E, no final das contas, a gente bota dentro de uma sacola no mercado de plástico, né? E leva para casa e depois joga no lixo. E esse é um problema sério no mundo inteiro. Ao ponto de a gente ter situações como no rio mais poluído do planeta. Esse é o rio mais poluído do planeta. Como vocês podem ver, ele é coberto de lixo e boa parte desse lixo é lixo plástico. E assim como ele, existem vários outros rios assim no mundo. Claro que esse é o mais poluído do mundo, né? Mas a gente, até na nossa cidade mesmo, né, em São Gonçalo, também em Niterói, a gente vê cenas desse tipo. Tem a imagem também do rio Tietê, muito poluído, e uma praia, né, no Rio de Janeiro, uma das praias muito conhecidas do Rio, que é de São Conrado. Então, a gente pode observar que em vários ambientes da nossa sociedade a gente tem muito lixo, né, muita poluição. Isso é um grande problema para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, né? Nós vivemos num mundo muito conturbado em termos ambientais e em termos sociais. As coisas estão interligadas e a gente tem que lembrar disso. E como a lição mostra também, as questões ambientais também estão ligadas às questões espirituais, né? A gente tem uma responsabilidade enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, né? Com a terra que ele delegou para nós cuidar dela. Então a gente não pode esquecer nunca que cuidar do meio ambiente é cuidar também da sociedade. Bom, falando mais especificamente do petróleo, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Bom, então para a gente ter uma ideia de como o petróleo e os objetos plásticos estão presentes na nossa vida, essa imagem, né, essa animaçãozinha, esse desenho, com a família na praia, e vocês podem observar, né, as roupas, a boia, a vela, do barco a vela lá no fundo, enfim, o ambiente como está. Esse é o nosso dia a dia com o petróleo. Imaginando que a gente não tem o petróleo e os derivados plásticos dele, o que acontece? Esse tipo de cena. Muita coisa que a gente consome hoje, ela não estaria presente. O petróleo está presente em muita coisa.
Na comida que a gente serve à nossa mesa tem petróleo. O arroz parbolizado, ele tem uma capinha de resina que é derivada do petróleo. Então, para a gente ter uma ideia de como isso está muito presente e como a gente consome muito plástico cotidianamente, né? Tem os benefícios, claro, de utilizar esses elementos plásticos. Muita coisa da tecnologia de ponta que existe hoje só é possível por conta da tecnologia dos plásticos. Se não fosse eles, não seriam possíveis o desenvolvimento de muitas tecnologias. Mas o grande consumo de objetos plásticos tem levado a um problema ambiental muito sério, de forma que existem pesquisas que estimam que até 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixes. É o caso da grande porção de plástico no Oceano Pacífico, em que é uma imensa ilha formada por principalmente microplásticos, se acumula no litoral dos Estados Unidos, entre a costa da Califórnia e do Havaí. Aquele lixo é carregado para lá através das correntes marítimas e se acumula, e o tamanho dele, a área dele, é o dobro da França, da área da França. Então é muito grande, tem muito lixo, muito plástico. E assim como existe aquela grande porção no Pacífico, existe também algumas outras porções em outras partes do mundo, e é um problema muito sério, principalmente porque quem produz oxigênio para a atmosfera não são as florestas, mas os oceanos. Então, os oceanos é que são os pulmões do planeta. E eles só são os pulmões do planeta porque existem micro-organismos no oceano que produzem o oxigênio. E com a grande quantidade de plástico que a gente tem no oceano, acaba afetando a cadeia alimentar e todo o equilíbrio do ecossistema marítimo, e isso pode afetar a produção de oxigênio também no planeta. Então, os microplásticos, principalmente, que estão presentes no oceano, são um grande problema para nós. E nós devemos combater isso com as armas que nós dispomos. Cada um de nós pode e deve adotar práticas que sejam mais conscientes com o meio ambiente, porque, afinal de contas, nós fomos colocados nesse planeta por Deus justamente para cuidar dele, e nós precisamos resgatar essa missão que é cuidar do planeta. Né? Embora a gente espere a volta de Jesus e tudo mais, mas enquanto estivermos aqui, a nossa missão é cuidar desse planeta. Então, consumir menos plásticos, optar por sacolas retornáveis, optar por embalagens de papel, enfim, reaproveitar os objetos plásticos, tudo isso é importante para a gente reduzir o consumo de plástico e a geração de lixo, reduzindo também o impacto no meio ambiente. Um abraço para todos. Eu quero agradecer então a participação do meu irmão David aqui na nossa aula de hoje, nesse cenário diferente aí. Obrigado, irmão, que Deus te abençoe. E nós nos despedimos aqui desejando que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. E feliz Dia dos Pais a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.